Vamos começar falando sobre a cerimônia que vai acontecer em Brasília. Aliás, são vários atos que vão acontecer em Brasília na próxima quarta-feira, para lembrar dos atos golpistas de 8 de janeiro. A matéria que está na Folha de São Paulo, 8 de janeiro de Lula. Terá cerimônia no Planalto e ato com esquerda na Praça dos Três Poderes. O que a matéria conta é que essas cerimônias vão estar divididas mais ou menos em três momentos. Primeiro vai ter uma cerimônia no Palácio do Planalto, depois vai haver uma espécie de um abraço simbólico na Praça dos Três Poderes. A gente lembra que a Praça dos Três Poderes foi o centro ali da ação dos golpistas, dos vândalos. Vai haver um abraço simbólico na Praça dos Três Poderes com a participação do presidente Lula e também haverá a devolução, a restituição de várias obras de arte e de várias peças que foram depredadas pelos vândalos no 8 de janeiro. Entre elas, aquele relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808. Esse relógio foi consertado na Suíça sem custo para o Brasil. Além disso, também vai ser apresentada a obra As Mulatas, do Di Cavalcanti, no Palácio do Planalto. No ano passado, a gente lembra, essa data foi marcada por uma cerimônia com autoridades no Congresso Nacional. Nesse ano, diz a matéria da Folha, a presença de entidades e de partidos de esquerda será mais representativa. Não há confirmação ainda se o presidente da Câmara, Arthur Lira, e se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vão participar ou não. No ano passado, o Arthur Lira já não participou. Thales, seria bacana ter a presença de todos os presidentes dos poderes nessa cerimônia, porque é sempre uma cerimônia que reforça o compromisso do Brasil com a democracia. Foram convidados, eu até mandei para o Barroso, para o presidente do Senado, etc., para o Davi Alcolumbre, mandei o WhatsApp perguntando se eles irão, mas não me responderam. Essa é a grande expectativa. Irão os presidentes dos poderes, dos outros poderes? Houve aí eu acho que uma areia nesse caminho, que é o seguinte: você faz um ato desses, não precisa ser um ato com conotação político-partidária, não precisava ter uma conotação de esquerda, é um ato das forças democráticas do país. A possibilidade de o PT se apropriar do ato pode acabar espantando os representantes, os presidentes dos poderes, e aí será ruim. É melhor que não que se tire essa conotação. Não sei como se pode tirar essa conotação a essa altura do campeonato, porque o PT já É, anunciou que vai lá, vai ter um abraço de várias organizações, a maioria de esquerda, então não sei se é uma boa. a CUT, por exemplo, tá confirmada. Além do PT, o PCdoB e o PV confirmaram participação nesse abraço. A OAB, que é a Ordem Foi dos Advogados convidada. do Brasil, e a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Mas eu concordo com você, Thales. Quanto menos político-partidário for esse ato, é mais fácil angariar a adesão e mostrar que o bem maior, que está acima de tudo, que está acima de todas as diferenças políticas, é a democracia. Coach, quero te ouvir também. Eu concordo com vocês dois. Sabe, esse negócio de apresentar a cerimônia de 8 de janeiro como ato de esquerda é um erro, é um erro. Os convites estão sendo feitos pelo PT, pelo governo e por movimentos populares, né? Deveria ser um ato suprapartidário, como foi a campanha das diretas, reunindo todos os partidos democráticos, inclusive da Frente Ampla do governo, que, aliás, foi eleito com essa Frente Ampla, convidar todos esses partidos, menos os golpistas, é claro, né? Tirando os golpistas, que o problema deles é lá no Supremo, os outros todos têm que estar convidados, a democracia é de todos, né? Então, eu não consigo entender, o governo está realmente com um problema de comunicação, e aí não é só o problema do ministro, então, eu acho que a questão é política, sabe? É um momento, o 8 de janeiro, de agregar, de unir a população
contra aqueles que fizeram aquele estrago no dia 8 de janeiro. Reunir todo mundo, quanto mais, melhor para o país, né? No ano passado, o ato teve essa característica de ser um ato amplo, em que todos os presidentes de poderes estiveram presentes, etc. Eu acho que talvez o Arthur Lira não tenha aparecido. Arthur Lira não foi. Arthur Mas O Lira Arthur Lira aí não é foi, é. compreensível que o Arthur Lira não tenha comparecido. Mas, dá para entender. Mas eu quero lembrar que no dia seguinte ao 8 de janeiro, teve uma reunião do presidente Lula com os chefes dos poderes no Palácio do Planalto. Depois teve um gesto, uma atitude muito bonita, que o Lula, acompanhado de ministros e de presidentes dos poderes e tal, foram todos juntos a pé até o Supremo Tribunal Federal, pois né? é. Dados e tal. Esse é o sentido. É isso que se deveria repetir e é uma coisa que está prevista, né? Depois da cerimônia no Planalto, o Lula deve sair acompanhado de ministros e outras autoridades e tal, para ir novamente para o Supremo Tribunal, descer a rampa e voltar no Supremo Tribunal Federal. Isso aí eu acho que é uma boa. Mas não E pode ser só da esquerda, isso aí tem que ser uma coisa de todos os democratas. está confirmada a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e dos 3 chefes das Forças Armadas também nesse ato, da mesma forma que eles participaram no ano passado. Também são presenças importantes. Exato. Exato. O ministro da Defesa disse ano passado que estava ali junto com os ministros, porque estão todos sendo homenageados por terem resistido ao golpe, os comandantes militares terem resistido ao golpe. Houve uma areiazinha no caminho que foi o Lula fez menção aos militares legalistas e alguns militares ficaram irritados com isso. Mas a menção do Lula é correta. Os militares legalistas que defenderam a democracia e há militares que não são legalistas e esses, aliás, ainda não foi feito nada objetivamente contra boa parte deles. Aquela turma que assinou aquela carta pedindo golpe de Estado ao comandante do Exército, aquela turma precisa ser exemplarmente punida, todos os que assinaram a carta. Essa é uma grande expectativa para esse ano, né, Coach? O andamento do inquérito que agora está lá no Ministério Público Federal, do inquérito dos atos golpistas, não só o inquérito que já andou, né, no Supremo, que já tem gente presa, tudo isso, mas aí o inquérito sobre os responsáveis, né, sobre quem são as pessoas que idealizaram, que deram condições para que o ato fosse adiante, que essa tentativa de golpe de Estado fosse adiante. Acho que é a grande expectativa que a gente tem para esse ano lá em Brasília, né? Esse é o grande tema do ano no Supremo Tribunal Federal, mas deveria ser também nas Forças Armadas. Não basta só o julgamento, né, no Supremo, no STF. Eu acho que esses militares que assinaram documentos golpistas e participaram da preparação dos atos golpistas, todos deveriam ser punidos não só pela justiça civil comum, mas também pela justiça militar. Eles deveriam todos ser punidos, porque os militares ficam sempre muito irritados com qualquer palavra, não sei o que e tal, mas eles irritaram profundamente também a população brasileira, porque muitos deles aderiram ao golpe, e graças aos comandantes militares que se recusaram a participar disso, é que nós hoje estamos aqui conversando livremente na televisão, com toda a liberdade, né? Então, a gente não pode esquecer isso, sabe? É importante lembrar essa data e é importante identificar quais foram os principais responsáveis por esse ato contra o Brasil e contra a democracia. Eu acho que isso que você falou, Coach, reforça ainda mais a necessidade de que todos os chefes dos poderes devem estar presentes, ou pelo menos deveriam estar presentes nesse ato, porque é, tanto nós não estaríamos aqui falando livremente se esse golpe tivesse dado certo, como eles também não estariam lá presidindo Câmara, presidindo Senado, Exatamente. presidindo STF. Quer dizer, eles também seriam vítimas do golpe. Por isso que, mais uma vez, a presença deles seria muito importante.
Opa, provavelmente quem estaria presidindo a Câmara seria a Carla Zambelli, nessa altura do campeonato. Não vou comentar isso, não. Fica aí para Ninguém ia estar você, Thales. ninguém ia estar presidindo a Câmara e o Senado, porque eles iam fechar o Congresso, iam fechar tudo, não teria esse No- problema. Normalmente, ditaduras fecham o Congresso. É a praxe, ou tornam o Congresso e a Justiça um apêndice apenas do poder para dar um falso ar, né, de que as instituições estão funcionando, quando na verdade não estão. E Por fizeram falar, em 1964, né, Mauro? Em exato, 64 foi exatamente isso que fizeram, né? O Congresso validou o golpe. foi, Exatamente. foi. Por falar